Imagine um tempo sombrio, onde o medo dominava as famílias hebreias. O rei do Egito havia decretado a morte de todos os bebês homens. Mas em meio ao desespero, uma mulher chamada Joquebede decidiu confiar em Deus. Ela colocou seu filho recém-nascido em um pequeno cesto, selado com betume e piche, e o lançou nas águas do rio Nilo. O coração daquela mãe pulsava em oração, pedindo que o Senhor guardasse o menino das correntes do destino cruel. E Deus ouviu. O cesto foi encontrado pela filha de Faraó, que, movida pela compaixão, o adotou e o chamou de Moisés, que significa tirado das águas. Criado no palácio, Moisés cresceu entre ouro e poder, mas sem nunca imaginar que um dia enfrentaria o império que o criou. Deus estava preparando o libertador do seu povo, um plano que começou com lágrimas e fé nas margens de um rio. Se você acredita que Deus transforma o impossível em milagre, escreva nos comentários: Deus tem um plano maior para mim. Depois de fugir do Egito, Moisés viveu muitos anos no deserto de Midian. Lá se tornou pastor de ovelhas e construiu uma nova vida, longe do passado e do peso de ter matado um egípcio. Mas um dia, enquanto guiava o rebanho, algo extraordinário aconteceu. Moisés viu uma sarça em chamas, mas ela não se consumia. Curioso, ele se aproximou e então ouviu uma voz poderosa que ecoava entre as chamas. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Era o próprio Deus falando com ele. Ali, o Senhor revelou seu plano: libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Moisés ficou com medo, sentiu-se incapaz, gaguejou diante do chamado e perguntou: quem sou eu para ir até Faraó? Mas Deus respondeu com uma promessa que ecoa até hoje: eu estarei contigo. Foi naquele encontro sobrenatural que o simples pastor se tornou profeta. O homem que fugia do passado foi escolhido para mudar o futuro. E quando Moisés partiu de volta ao Egito, não ia mais sozinho. O fogo de Deus ardia dentro dele. Moisés retornou ao Egito, agora com a autoridade do Deus vivo. Diante do trono de Faraó, ele declarou com voz firme: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixa ir o meu povo, para que me sirva. Mas o coração de Faraó se endureceu. Ele riu do pedido, desprezou o profeta e desafiou o Deus dos hebreus. Então começaram os sinais do céu, as 10 pragas do Egito. As águas do Nilo se tornaram sangue, rãs invadiram as casas, o pó se transformou em piolhos, moscas cobriram o palácio, o gado morreu, feridas surgiram na pele dos egípcios, e Saraiva destruiu plantações. Mas mesmo assim, Faraó resistiu. Vieram então os gafanhotos devorando tudo, e trevas densas cobriram a terra por 3 dias. Por fim, o juízo mais temido, a morte dos primogênitos. Naquela noite, apenas as casas marcadas com o sangue do cordeiro foram poupadas. Faraó, enfim, se curvou diante do poder do Altíssimo e libertou o povo. Deus mostrou que nenhum rei, nenhum império e nenhuma força humana pode se comparar à sua glória. O povo de Israel finalmente deixava o Egito. Após séculos de escravidão, caminhavam em direção à liberdade. Mas logo o desespero os alcançou. Atrás deles vinha o exército de Faraó, carros, cavaleiros e lanças. À frente, o mar. O povo chorava, temia e dizia: Moisés, por que nos tiraste do Egito para morrermos aqui? Mas o profeta, com fé inabalável, respondeu: não temais, o Senhor pelejará por vós. Então Deus ordenou: estende a tua vara sobre o mar. Moisés obedeceu, e diante dos olhos do povo, o impossível aconteceu. O vento soprou forte, as águas se dividiram e o mar se abriu como 2 muros gigantes de cristal líquido. Israel atravessou o caminho seco no meio das ondas. Era o milagre vivo da presença divina. Quando os egípcios tentaram seguir, as águas voltaram e os engoliram. Naquela noite, o povo cantou o cântico da vitória. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me salvou. O deserto se iluminou não apenas pelo luar, mas pela fé que nascia no coração de uma nação liberta. O povo de Israel caminhava pelo deserto, guiado por Deus dia e noite. Mas para conduzir uma nação,
era preciso mais que liberdade, era preciso lei, direção e aliança. Então Deus chamou Moisés ao topo do Monte Sinai. O monte fumegava, trovões ecoavam, relâmpagos cortavam o céu e o som de trombetas anunciava a presença do Altíssimo. Durante 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu diante da glória de Deus. Ali, o Senhor escreveu com o próprio dedo as tábuas da aliança, os 10 mandamentos. Enquanto isso, o povo impaciente se corrompeu e fez um bezerro de ouro. Quando Moisés desceu do monte e viu a idolatria, sua alma se revoltou. Ele lançou as tábuas ao chão, quebrando-as em pedaços. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, chamou novamente o profeta e renovou a aliança. Moisés desceu com o rosto resplandecente, refletindo a glória divina. A partir daquele dia, Israel entendeu: não há liberdade sem obediência, nem promessa sem compromisso com Deus. O Senhor havia dado não apenas leis, mas um caminho para permanecer em sua presença. Se você deseja viver segundo a vontade de Deus, comente: Senhor, escreve tua lei no meu coração.